Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Proac Lab e Subversia apresentam primeiro Festival Enreda Raízes. Salve, Mizinfi! Mãe Bina que vos dá a bênção agora. Com seu cachimbo, com seu patuá, com a sua rosário na mão, ela vem de Angola. Ah, mas ela não vem sozinha, não. No seu caminhado, traz uma guia amarela, abençoada por pai Eduardo, de lá daquelas terras. Eu sou Maria Eduarda, mas pode chamar de Madu. Eu sou produtora cultural no coletivo Rolê. Sou também empreendedora criativa na Floresceremos e ativista pela saúde no Slow Pharmacy. Mas isso não importa muito. Das minhas raízes, isso sim, eu sou cavalo de Mãe Bina. Sou cria do terreiro do pai Eduardo. Dirigido em terra por Dona Marina, ou Marina Blandina Marasca Pierre. E essas duas figuras icônicas da cultura de terreiro do nosso interior paulista, eu vou ter a honra de apresentar aqui para vocês. Mas eu não vou fazer uma simples apresentação, é uma missão. Então, eu preparei alguns preparos para vocês de tudo que eu aprendi nesses anos de terreiro, aqui neste quintal de Dona Marina e de todos os mestres populares que passaram em minha vida. Bora firmar um ponto? Um olhar, um sorriso muda a sua direção, mas onde houver tambor de nego, onde houver tambor de nego, berra boi, gunga e viola. O ponto está firmado, os trem estão tudo montado e já vamos começar o palavreado. Hoje eu trouxe aqui um primeiro preparo que é chamado de tintura. E conforme eu for fazendo, a gente vai conversando. O que vocês vão precisar inicialmente? Da erva seca. Definição de tintura por si só é erva seca com um solvente. Que não precisa de um pote bonito desse não, pode ser qualquer garrafa ou latão. O solvente aqui utilizado é álcool de cereais. Para a gente misturar, a gente vai precisar respeitar uma proporção. São 50 gramas de erva seca para 500 ml de solução. E para ficar bem bonitinho, a gente vai cortando devagarinho, para que esse álcool chegue nessa erva e extraia tudo de benefício. E enquanto eu vou cortando, nós vamos proseando. E não pode cair para fora. As tinturas receberam esse nome porque antigamente observava-se que ao adicionar álcool em alguns tipos de ervas, elas ganhavam uma certa coloração, esverdeada. Se você pegava um hibisco, ficava com uma cor rosa maravilhosa. Às vezes uma cúrcuma para deixar amarelinho, amarelinho. E assim
ia ganhando esse tom. O que a gente observa também dos preparos populares da tintura é que, depois de feito, isso é remédio e reparo para tudo. Pode fazer pomada, pode fazer unguento, pode fazer bebidas, pode fazer banho. E a gente não vai entrar muito nesses detalhes hoje. O que a gente tem aqui é o básico, a nossa farmácia caseira de quintal. E falando em farmácia caseira de quintal, que importância tem esse local, não? Os quintais, principalmente aqueles que têm as mãos das avós, são cuidados de uma forma tão amorosa que, olha, as plantas que nascem ali é milagre puro da terra. E espera, porque é também uma resistência daquelas. Os quintais, eles contam os causos das mulheres, dos curandeiros, das rezadeiras, das benzedeiras, que muito tiveram que se esconder. Aliás, aqui atrás de nós, foi onde tudo começou para minha velha, Dona Marina. Dona Marina começou naquela janelinha lá que eu mostrei. Antiga casa de seu pai Eduardo. Hoje é o Grupo Espiritual de Umbanda, Pai Eduardo e Caboclo Irapuã. E tem registro e tá tudo certinho. A casa funciona já, ó, há mais de 40 anos. Mas começou aqui atrás, no quintalzinho. E não é isso que significa terreiro? Terra batida para você pisar e trazer a força dos guias? É assim que começa. E a gente pode até romantizar um pouco, mas começa escondidinho, porque lá fora o bagulho é louco. As pessoas não aceitam, as pessoas não querem ver. Lugar de terreiro é para se esconder. E de muito resistir, a gente foi aparecendo e ganhando espaços. Mas muitos dos terreiros ainda estão escondidinhos. Em periferias, em quebradas, muito, muito longe. Mas há sempre algo a se lutar. A gente aqui do terreiro do Pai Eduardo, por exemplo, recebeu um certo dia, meio que assim, do famoso nada, sabe? O convite. Aqui as coisas são movimentadas. A gente recebeu o convite de seu Rogério Belmiro, um historiador araraquarense, muito do famoso, muito do competente também, para pesquisar esse tal de Negro Eduardo, um negro que foi escravizado aqui nas terras de Araraquara, que não era um negro qualquer, como nenhum é. E esse pai Eduardo era conhecido como negro curandeiro. Inclusive, se você for lá no cemitério de São Bento, achar o túmulo de Painho, vai ver que é só plaquinha, por uma graça alcançada, por uma graça recebida. E Rogério se inquietou com isso, encafifou e foi atrás de pesquisar. Pesquisou e pesquisou que o túmulo ele tombou. Vê se pode. Rogério pesquisou tanto a história de Pai Eduardo que ele nos deu esse presente. Vê se pode. De ter o túmulo desse negro Eduardo tombado. O primeiro túmulo a ser tombado por questões culturais, históricas, por um patrimônio religioso. Não porque é bonito ou charmoso. E imagina só o santo lá em cima, a festa que ele fez, não é mesmo?
E cá embaixo a gente foi tudo de branco pro cemitério para receber essa graça do túmulo tombado. E foram mais de 40 anos para que isso acontecesse. E Pai Eduardo ensina tanto, ensina que qualquer remédio é santo. É só colocar aquela famosa da boa energia. Para além disso, de ter o túmulo tombado, Pai Eduardo foi muito reconhecido por tudo que fez em terra. E não só, pois ele ainda chega no terreiro da minha avó. Chega com o seu cachimbo, com o seu patuá, na sua força, na sua mandinga, ele vem trabalhar. E é muito importante pra gente que isso seja reconhecido. Que Pai Eduardo tenha esse lugar alcançado. E para você que quer visitar, ó, não é difícil não. Sabe a garapa do seu Adão? Ali, na portinha do cemitério. Tem umas portinhas. Você entra na garapa do seu Adão. Vira a primeira à esquerda, pede licença a Laroyer. E deve ser o terceiro ou segundo túmulo, que ali você já vai ver. É só buscar um túmulo cheio de plaquinha, com a sua simplicidade, cheio de flor. E ali com certeza você vai sentir o amor do velhinho. E voltando aqui para o nosso preparo, que nem só de caos se vive, né? A gente separou nossa erva seca, que como o Pai Eduardo disse, né? Tá com as energias boas, abençoado, cruzado. E a gente coloca num vidro limpo, esterilizado. Para você esterilizar o seu vidrinho em casa, só ferver numa panelinha. 5 minutos fervendo, mas ferve. Não é 5 minutos botou no fogo e contou. 5 minutos em fervimento. Ferveu, secou, aí a gente vai colocar a ervinha. Aqui a gente tem a citronela. A citronela, para quem não sabe, ela é muito parecida com o capim-limão. E olha, tem que tomar cuidado, porque o capim-limão é bom para se tomar. A citronela não. A citronela que a gente vai fazer aqui, na nossa tintura, é para uso tópico. Ou seja, né? O que isso significa, meu bem? Para passar na pele. Não é para você tomar, não. E a gente vai fazendo esse processo de transferir, deixando bem bonitinho. Lembrando da proporção, se você não anotou, faz favor de anotar. Já era para ter pego o papel e a caneta aí, porque tem muita coisa para anotar. São 50 gramas de erva seca. Tintura se faz com erva seca. Para 500 ml de solução. Pode pôr na água? Não. Pode pôr em outro tipo de álcool? Pode sim. Se quiser colocar uma cachaçinha, até vodka, desde que tenha um teor alcoólico suficiente para extrair as propriedades terapêuticas da planta. E o processo é simples. Erva, frasco limpo, solução. Vou pegar aqui o meu álcool e transferir. Mexe bem. E isso daqui, por ser um vidro transparente, vai para dentro do armário. Você vai contar 28 luas, como eles falam no terreiro, mas são 28 dias. Conta 28 dias, depois filtra, guarda de novo e aí pode durar até 5 anos. Não esquece de etiquetar e colocar quando você fez e quando vai vencer. Essa é a nossa tintura. O que eu posso fazer com isso depois? Repelente. Mistura com um pouquinho de óleo. Se você encher um vidrinho, coloca um dedinho de óleo. O resto da solução e tem o nosso repelente natural, que nessas épocas é muito importante.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro preparo. Mas não sai daí não, porque ainda vem muita coisa. Solto ele é como o vento, basta um sopro pra virar. Pode ser um copo d'água ou um aperto de mão. Agora que vocês estão tudo sabido das ervas, bora para a próxima manipulação. E a manipulação, a gente vai conversando, vocês já sabem. É algo muito artesanal. Aliás, os primeiros boticários, os primeiros farmacêuticos eram muito artesãos. Eles faziam das plantas elixires, perfumes, remédios. É o próprio milagre da natureza acontecendo pelas mãos. E aqui eu vim falar um pouco não só desses boticários que a gente ouve muito falar na farmácia. Que, aliás, eu não contei pra vocês, mas eu sou estudante de farmácia. No pezinho lá na formação, né? A gente acredita que um dia chega. E a farmácia, ela é uma ciência muito da bonita. Trabalha com ervas quando quer. Aliás, é da onde ela veio. E a gente nunca se esquece das nossas raízes. E pela farmácia eu aprendi muita coisa sim. Mas vou confessar pra vocês que eu aprendi muito mais pelo mundão. Aprendi muito mais nos quintais, na voz de cada benzedeira, de cada curandeira. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Disseram pra mim que quando uma plantinha nasce no teu quintal, é porque você tá precisando dela para curar algum mal. E essa sabedoria é muito da sábia, não? Imagina só, você não plantou, você não semeou, e a plantinha nasceu no fundo do seu quintal. E é exatamente dela que você precisa. Eu não tenho nem como desconfiar disso e não dizer que é verdade. Eu só acredito. E falando dos nossos preparos, o que nós temos aqui então? A erva fresca. No nosso último preparo a gente fez com a erva seca. E agora a gente vai fazer fresquinha, fresquinha. Com a erva fresca, a gente dá um nome de alcoolatura. Então lembra? Tintura, erva seca, que tinge o álcool. Na erva fresca é alcoolatura. Esse preparo é muito conhecido também nos terreiros como o amaci. As pessoas pegam as ervas, abençoam elas, colocam em alguidares como esse, para o santo também trazer a sua bênção. E isso depois vira material para passes espirituais, vira também um remédio dentro daquela comunidade. Então, o que nós vamos precisar para fazer o processo de alcoolatura? Uma erva fresca, que no caso aqui é a Santa Maria, que nasce a rodo no quintal de Dona Marina. Precisa de ver, nasce no meio do concreto. E de novo, a nossa solução. Só que agora eu tenho aqui aproximadamente 30 gramas de erva fresca para 300 ml de solução. Então, quando você se esquecer, era 50, era para 500, 30 para 300, coloca assim, 100 gramas da erva que for para 1 litro de solução, ou seja, 1000 ml. Coloca essa regrinha e depois vai brincando com regrinha de 3, que eu aposto que se você puxar lá na sua cabecinha, você vai lembrar como é que faz. Então, mesma coisa, vidro limpo, esterilizado que eu já ensinei, e vai colocando a erva. E não se esqueça do Pai Eduardo, que disse que tem que ter a boa da energia. E aqui, como ela tá fresca, a gente vai ter que encher o potinho mesmo. E falando em encher o pote, às vezes a gente se acha tão pote cheio de conhecimento que não tem espaço para entrar mais.
Mas se a gente permitir, sempre entra. Se organizar direitinho, todo mundo aprende um pouquinho. Eu aprendi também, com a sabedoria popular, que as mulheres têm muita força e muita potência. Mulheres que acolhem muito mais que qualquer órgão público. Vê se pode. Terreiros e casas de mãe de santo, de pais de santo, são, para uma comunidade, para uma periferia, para uma quebrada, um acalanto. Ali você encontra psicólogos, chamados de guias espirituais, você encontra remédios, que são as plantas naturais. Você consegue se sentir pertencente a algo muito transcendente. O terreiro tem essa magia. E cada mãe, cada pai de santo, cada mestre popular, a sua sabedoria. Eu tento falar isso um pouco lá na farmácia, mas ainda não tão preparado para essa conversa, como se diz aí na internet. Mas eu consegui um pouquinho. Teve uma vez que a gente tinha um projeto de pesquisa com gestantes. Olha que delicado. Trabalhar com as mulheres que estão servindo como um solo meio que sagrado. E conversando com essas mulheres, a gente percebia que elas queriam usar plantas, mas que as pessoas falavam assim: ai, mas gestante não pode usar nada. E a gente foi tentando trazer ali um conhecimento de planta, tentando trazer alguma coisa ali para que elas pudessem usar. E o problema era que a nossa famosa farmacopeia brasileira, onde a gente busca como usar as plantas, não tinha ali uma instrução muito popular, né? Falava de medidas, falava ali um pouquinho num termo em que ninguém tem uma balança em casa para medir aquela erva. E pera aí que eu já termino esse caos. Então, lembrando da solução, transferi para o potinho com a erva. Erva fresca, alcoolatura. Voltando para o caos, as mulheres queriam usar a erva, não tinham balança, a farmacopeia só dava erva em balança. O que eu fiz? Fiz a padronização do punhado. Já ouviu falar em punhado? O punhado é famosinho. É bem famosinho. Ah, bote um punhado disso, bote um punhado daquilo. Mas o punhado é uma medida muito certeira da sabedoria popular. E agora a gente agita para ficar bom o negócio. E eu já termino esse caldo. Alcoolatura pronta. Erva fresca bonitinha. Mesma coisa, deixa em armário escondidinha. Bota uma etiquetinha. Nome da planta, a data de fabricação e a data da validade. Filtra depois de 28 luas, que você já sabe que são 28 dias. Depois de filtrado, armazena no armário, deixa bem guardado. E depois disso, você vai usando para tomar e para dores. Tem uma cultura popular, assim, com a erva de Santa Maria, que você pega uma gazezinha, dá uma tuchadinha nela, bota ali nas costas, bem onde pega ali, sabe? Nas omoplatas, daquela dorzinha da idade ali que tá batendo, nas casas dos 30. Bota ali. Enfaixa bem, mas tucha mesmo a gaze na ervinha. Enfaixa e dorme às 8 horas ali, com aquela faixinha. E no outro dia, não tem mais dor. Então, a erva de Santa Maria, para as dores, é um remédio curador. Curador. Já diz tudo, né? Então, para dores gerais, musculares, erva de Santa Maria, mesmo que você não vá dormir, pode enfaixar ali um pulso aberto com ela, pode enfaixar ali uma dorzinha no braço. Ela só não serve muito para pancada e contusão, que aí já é arnica. Mas para essas dores de inflamação, pode tacar a erva de Santa Maria. Cachixi, reco e pandeiro, agogoterá Angola. Meu amor não tem morada, vive onde eu caminhar.
Eu espero do fundo do meu coração que vocês ainda estejam prestando atenção, porque tá acabando. E vamos pro nosso último preparo? Eu trouxe aqui o preparo de incenso natural. E esse todo mundo pede, todo mundo quer. A maior simplicidade do mundo, mas ainda assim eu vou ensinar a fazer. Porque não é porque é simples, que não é artesanal, ou que não pode ser feito na sua casinha. Aliás, é porque é simples que você tem que fazer mesmo. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Uma erva também fresca, foco na erva fresca agora. Linha, de preferência um fio de composição natural, sem ser encerado, de preferência ainda 100% algodão. Uma tesoura e fé no seu coração. O que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo uma pontinha aonde tem todos os galhos da erva. Então a gente deixa a ponta dos raminhos para cima e junta a partezinha da base, da haste do caule, tá bom? Então eu vou juntar tudo isso e venho aqui para dar um nozinho simples. Aquele nozinho simples que a gente vai fazer para amarrar as coisinhas da vida. Dá um nozinho, bota o dedinho, dá outro nozinho. E agora a gente deixa, é muito importante esse momento, deixa essa ponta escondidinha aqui no meio. Você não me corte ela. E sem tirar a linha do carretelzinho, que a gente não sabe quanto a gente vai usar, a gente vai começar a enrolar este incenso. Então, eu venho aqui e vou fazendo movimentos circulares com um certo distanciamento. Não precisa fazer aquele negocinho muito juntinho. Também não precisa apertar muito a planta. Por quê? Para o incenso queimar direito, ele precisa ter o caule, mas ele precisa que o oxigênio, né, o ar, entre as suas partezinhas. Então, se a gente fecha demais, vai ficar aquele incenso dificílimo de queimar, tá bom? Então, vamos devagarzinho fazendo e, obviamente, conversando, porque a gente gosta de conversar. Lembra que eu falei do caso do punhado? Então, meninês, eu vou voltar nele. Qual é que foi do punhado? A gente queria lá, como eu estava bem dizendo, dar uma instrução para gestantes. Olha, você pode usar a erva, mas tenha cuidado. Então, a gente decidiu pegar a mão de cada gestante que ali estava, encher de erva. Vou até fazer uma pausa aqui. O que é um punhado? Mãozinha cheia de erva, sem ficar nada para fora. Não vem encher a mão assim, que é uma mãozada. O punhadinho, ó. Mãozinha fechadinha, tudo que cabe dentro do meu punho. Bem bonitinho. Isso é um punhado. E a gente foi lá e colocou na balança quanto tinha o punhado de cada gestante. E não é que deu a mesma pesagem que estava na Farmacopeia Brasileira, que é a nossa Bíblia farmacêutica? Ou o nosso livro de consulta, né? Porque é Bíblia. Então, a gente percebeu que era o mesmo tanto e que não tinha muita diferença e que se existia diferença, essa diferença era insignificativa. E aí, a gente começou a dizer que elas poderiam colocar um punhado de camomila, um punhado de erva doce para fazer chá, punhado de ervas que fossem seguras para que essas mulheres gestantes pudessem usar, ou pessoas gestantes, né? No caso, eram mulheres. Além disso, a gente também mostrou ali para elas o que significava o punhado, né? Para elas não medirem de maneira errada. E importante é o punho delas. A sabedoria popular já disse que tem que ser o punho da pessoa, porque o seu punho, reza as lendas, é do tamanho do seu coração. E para as pessoas que possuem útero, dizem também que é do tamanho do seu útero, mais ou menos. Então, aprendendo que é o seu punhado e que é essa medida,
a gente trouxe a ciência bem juntinho da sabedoria popular, sem excluir os saberes. Ah, então, punhado? Então vamos ver. Vamos acreditar. Não vamos simplesmente silenciar esse saber. Vamos testar, vamos fazer um teste, vamos ver quanto tem um punhado. E foi assim que a gente fez essa padronização. Mas o melhor não é isso. O melhor é que um dia eu estava numa reunião e esse estudo foi citado. Foi citado como a maneira mais simples de se fazer ciência, a maneira mais bonita de olhar para a ciência e perceber que a simplicidade é um caminho. E eu fiquei feliz da vida, não é não? E aí até a minha professora falou, a autora do punhado tá aqui. Eu fiquei nervosa, roxa, que só vendo. Mas fiquei feliz por saber que eu consegui levar não só os meus saberes, mas os saberes de muitos outros mestres para ali dentro. E sem entrar em conflito com essa gente toda farmacêutica, com essa gente toda da ciência, saber que eles também podem ajudar em muito quando eles estão abertos. E foi assim que eu finalizei esse estudo e continuo estudando até hoje. Mas vou te dizer que esse caminho das ervas não pode cair, não. É um caminho bonito de se ver. Chegando aqui, meu pessoal, dobra a pontinha e volta. Vem voltando, cruzando as linhas por onde você já passou. Então, deixa naquela medida de ponto de equilíbrio. Nem muito apertado, nem muito frouxinho. E vai voltando. E a gente vai proseando. Desses causos, tudo que eu tinha para contar a vocês, o que eu quero dizer mesmo é que existe muito espaço para diversos saberes. Existe espaço para diversos conheceres. E que a ciência no chá que a sua avó faz, a ciência nos tambores que tocam, que chamam os santos. Sem muito espanto, a ciência em cada planta, em cada canto. A ciência até no cafezinho que você toma. Bom, cheguei aqui no final do meu incenso e a bênção é que a linha deu certinho, viu, meu povo? Isso é bênção. E lembra da pontinha que eu falei? Vamos resgatar ela. Quem não deixou pontinha, ó meu pai, ó, porque só com a pontinha mesmo. Então, a pontinha que ficou com a pontinha que tá voltando desde lá de cima, a gente vai dar o nosso nozinho. De novo, mesmo nozinho basiquinho, assim, nada muito complexo. Basiquinho. E agora sim, as pessoas que têm vontade de cortar, pode cortar a pontinha. Se quiser cortar essas partezinhas aqui, corta também. Eu acho chique e bonito. E o que você vai fazer com isso? Pode acender? Não, porque a erva tá seca. Tem muita água nela. Para você secar ela de uma maneira um pouquinho mais rápida, você pode colocar num saquinho de pão e deixar pendurada atrás de uma porta, num armário seco, que não bata sol. Posso colocar a planta no sol, pendurar no varal? Jamais. O sol, ele tem radiações. UVB, UVA, coisas que fazem a planta perder algumas propriedades terapêuticas. Amarelar, inclusive. Então, toma esse cuidadinho de secar na sombra. Protegida também de bichinhos e coisinhas que possam ali também fazer coisas não muito legais com ela, né? Intoxicar a plantinha. Depois de seca, quando você estiver apertando ela e estiver fazendo aqueles cracks, assim, que vai demorar aproximadamente 1 semana, 10 dias, secando naturalmente. Aí, você segura por esta ponta, que é a base, vem com o fósforo, o isqueiro, fogão, forno a lenha, o que você quiser, o fogo que você tiver, e acende aqui. Acendeu, carburou, pegou foguinho, deixa queimar uns 2 dedinhos, já é suficiente para dar um aroma inebriante, envolvente. Para apagar, você pode colocar um papel alumínio, um pedacinho de alguma coisa, ou pegar um cinzeiro, uma superfície segura e só dar aquela apertadinha no incenso. Toma cuidado para não deixar em superfícies que possam pegar fogo. Então, sempre apoiadinho em algo seguro.
Eu espero que todos esses preparos tenham tocado de alguma maneira em seus saberes, em suas raízes. E eu espero também que a partir de agora vocês possam se reconhecer em cada canto e se encantar com cada planta. Muito obrigada. Axé. Se eu parar, o mundo não para. Deixa então o mundo rodar, camaradinha. E viva Yansan, e viva Yansan, camarada.